Muito forte. O treinador que mais percebia que entendia o jogo assim mesmo, de movimentos mesmo, vai tirar esse cara que vou botar isso, foi o Luxemburgo, que pra mim foi o melhor treinador. Ele era à frente do tempo? Era. Não sei se é à frente do tempo, mas, por exemplo, tem coisas no jogo que não adianta que o treinador não vai ver. Assim, não tem como você. Só quem tá jogando ali, tu sente, pô, o cara tá me marcando aqui, dá pra eu cair aqui, ou tem um espaço ali. E às vezes não dá pro treinador perceber. Eu, durante os jogos, às vezes eu percebi assim, pô, cara, tá acontecendo isso aqui. Ele no vestiário, ele falava. Uhum. E aí ele mexia, entendeu? E, cara, é impressionante isso, porque assim, você é um jogador que atua nos anos 90, e se pegar, acho que 100% dos jogadores dos anos 90 que sentarem aqui, trocam ideia com a gente, assim, qual é o melhor treinador que teve? Você já citou. Ele foi o melhor. O Luxemburgo, assim, é impressionante. É impressionante como hoje, né, o Luxemburgo não consegue, pelo menos, ter os mesmos títulos ou dirigir as mesmas equipes que ele dirigiu nos anos 90, né? O Luxemburgo tem 5 títulos brasileiros aí, né? É um negócio impressionante. Por que você acha que isso aconteceu com, não especificamente talvez com o Luxemburgo, mas com esses caras dessa época, assim? Cara, eu acho que... Porque ele era à frente do tempo. Sim, eu acho que tem a questão da resistência do novo. Eu acho que existia um pouquinho isso. Acho que ele foi revolução e depois teve coisa até na reta final do Palmeiras ele se abriu um pouquinho a isso, né? Ele se abriu um pouquinho a isso, mas a gente percebe que essa galera ela ficou um pouco chateada do que o futebol se transformou e eles conquistaram muitas coisas e foram muito importantes. Porque o que eles tinham de acesso era aquilo. E a gente veio conversando. Então, assim, se o cara, de repente, era mais paizão, era a forma com que tinha pra trabalhar. Se o outro era mais família, o outro era mais durão, era a forma que tinha. Não tinha tantos cursos, não tinha tanto... Era mais o que tu sentia no jogo. E gestão de grupo. Isso é um demérito? Não. Tinham coisas pontuais, assim, que tinham os ajustes? Tinham. Só que, assim, era tanta solução individual que a preocupação, de repente, por uma estratégia, ela era um pouco menor. Uhum. Hoje o jogo eu fiz um jogo que eu fiquei no campo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Pô, a velocidade do jogo é impressionante, cara. Esquece. É outra parada? Esquece. É futebol de salão. Não respira. É muito rápido. E muita intensidade. Muita intensidade. Então o jogo ficou, por mais que a metragem ainda seja parecida, um pouquinho menor, a gente já jogou em campo de 110, agora tá 105 mais ou menos. O jogo dentro desse campo, ele diminuiu. Antes o nosso jogo era mais espaçado. Hoje o jogo é jogado em 20 metros, no máximo. Ainda mais quando... Eu vou usar a palavra, me dá vontade de rir. Ainda mais quando pega uma equipe com o bloco baixo. Que fica lá atrás. Pô, eu fiz uma vez uma análise tática lá. Tinham 20 jogadores no espaço de 27 metros de comprimento. 27 de comprimento. O comprimento da quadra de futsal é 40. Então você imagina 20 jogadores ali. Então o jogo, ele virou vários pedaços de futebol de salão. Congestionado. E aí entra a questão, pra mim, que não é só intuitiva do cara ter o repertório. Mas o treinador da questão tática. O Luxemburgo, quando ele perguntou, você acha também que tem esse lado dele que ele deixa claro, né? Porque ele disse que ele foi a revolução. Em um momento, ele era um pouco à frente ali, o cara que enxergava. Não, e é fato, a gente via, né? E que acabou que teve uma revolução depois, talvez que... Então, e o Luxemburgo, ele fala, o futebol não mudou. Ele foi em todas as áreas, assim. Ele foi na questão tática mesmo, e foi também na questão de fisiologia. Administrativo. A comissão técnica dele sempre era muito cheia, nutricionista, psicólogo. Ele sempre foi mesmo... Quando todo mundo falava que era um treinador e um auxiliar, ele já gostava da galera. 5, 6. A estrutura, mas também não tem o lado do jogador. O jogador de hoje não aceita o tipo de trabalho que o Lucha tem, né? Você trabalhou com ele. O jeito que ele lida com o jogador era um jeito e ele parece que continua, ele não mudou. E a geração de hoje é outra parada. O meu último trabalho com ele foi em 2007 no Santos. Que a gente foi campeão paulista, perdemos na semifinal da Libertadores pro Grêmio, que depois o Boca ganhou do Grêmio. Sim. E ficamos em segundo no Campeonato Brasileiro. A época que ele comandou agora na reta final, meio que nessa transição de geração, de modelo, eu não trabalhei muito, então assim, eu não posso falar a forma que ele trabalhava. Mas o que eu acho que, assim, os jogadores hoje, e aí não falando de Vanderlei, os jogadores, eles já vêm da base com muita informação desses caras que estudam muito, né? Sim. Os processos de treinamentos eram bem diferentes da minha época do que são hoje. Então, se ele encontra, quando ele chega no profissional, um treinador que, de repente, o conteúdo não é aquilo que ele recebeu, ele tem uma certa resistência, né, cara? Ele tem uma certa, assim, cara, esse cara é mais boleiro do que passa realmente um conhecimento do... A gente teve aqui vários jogadores, né? O Bochecha contava isso aqui. O Luxemburgo, não sei a sua experiência com ele, né? Xingava o cara. Tinha aquela coisa. E quando ele tá te pentelhando, é que ele tá querendo você. Comigo ele foi assim, cara. E pra mim serviu muito. Porque ele sabe de onde vai tirar, né? Sim. Quando ele me contratou pro Santos, cara, assim, eu tenho muito carinho por ele, porque ele me ajudou muito. E foi o melhor treinador que eu tive, mesmo, assim, de conhecimento. E quando eu cheguei no Santos, eu tive um ano muito ruim no Fluminense por causa das lesões, né? E já tava pensando em parar de jogar. E aí ele me leva pro Santos, ele já... Quando ele senta comigo, ele fala assim, teu problema é na cabeça, tu não tem merda nenhuma. Tu se machuca na cabeça, já me esculachou ali. E no Santos eu joguei. Não foi por causa disso, obviamente, né? Mas assim, ele sabe com quem ele pode... Ele me esculachava, assim, de dar dura mesmo. E pra mim nunca me fez mal, assim. Eu tava habituado a esse tipo de... Então a molecada hoje tá? Eu acho que é diferente.
Eu acho que é diferente.